A Bíblia fala assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Mas nós estamos falando de pilares que sustentam a nossa vida cristã e espiritual. Isso é muito importante. Muitos estão indo de mal a pior, ainda bem que dentro da igreja. Por quê? Porque tem uma vida de oração falida. Não se ora mais, não se levanta súplicas e clamores mais a Deus. É tudo obra do acaso, aconteceu, é assim mesmo. E a vida vai sendo assim, levada assim, e Deus cada vez mais distante para nós. Em nome de Jesus Cristo, começa a praticar a oração em nome de Jesus. Cada dia, cada momento, cada instante. Estamos falando de coisas simples, amados, que se você praticar, sair daqui deste lugar com um propósito firme em teu coração, vou pô-las em prática, eu garanto para você, a sua vida vai mudar. Aleluia. Sua vida vai mudar. Sua vida vai mudar. Isso é muito importante, meus amados. Outro pilar é você viver segundo a direção do Espírito Santo. Meus amados, sem o Espírito Santo, o que seria de nós? Ele é aquele que flui como uma fonte de vida. A Bíblia nos diz lá em João capítulo 7. Vocês lembram aquele texto de João capítulo 7? Jesus está em meio a festividades religiosas em Israel. O povo ali estava celebrando cerimoniais religiosos. E a Bíblia nos diz lá no capítulo 7 que no último dia da festa, no momento oportuno, onde haveria um desfecho de toda aquela celebração, a Bíblia diz assim que Jesus se levanta no meio de todo aquele povo. E ele fala assim: se alguém tem sede, que venha a mim. Aleluia. E beba de graça. Glória a Deus, Senhor. Amados, Jesus olhou toda aquela festividade religiosa e ouviu e viu pessoas vazias naquele meio. É hoje. Pessoas que muitas vezes louvavam e celebravam a Deus com os lábios, com suas bocas, mas o coração estava distante. Pessoas que chegavam e cultuavam de uma forma religiosa ao Senhor, mas voltavam para casa com um vazio maior ainda dentro dos seus corações. Vazias, sem vida, mortos vivos. E muitas vezes nós vemos por aí afora mortos vivos. O Espírito de Deus é aquele que faz fluir a vida do Senhor em nós. Aleluia! A palavra do Senhor nos diz que é Ele quem nos convence do pecado. A palavra do Senhor nos diz lá no livro de Tito que é Ele quem faz a obra de regeneração na nossa vida. Mas muitas vezes nós queremos viver a nossa vida do nosso jeitão. E a Bíblia nos diz lá no livro de Efésios, no capítulo 5: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Ter uma vida direcionada pelo Espírito, você estar sensível. O Espírito Santo é aquele holofote que nos faz enxergar cada dia mais a verdade e a pessoa de Cristo, o caminho de Cristo para nossas vidas. É aquele que nos direciona pelo caminho da verdade, pelo caminho da vida. Isso é muito importante, amados, você ser direcionado. O Espírito Santo de Deus habita em todo aquele que um dia já levantou as mãos para o Senhor e falou: Senhor, seja o Senhor e Salvador da minha vida. Ele se tornou o habitat, seu corpo se tornou o habitat dele. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Viva segundo a sua direção, em nome de Jesus. Amados, isso é muito importante. Muitas pessoas têm perdido o fervor espiritual, aquela alegria do Espírito de estar na casa do Senhor,
aquela alegria do Espírito que vai além das adversidades, aquela alegria do Espírito que você entende, aquele paradoxo que Paulo fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, como que entristecidos, mas sempre alegres. Paulo estava falando, ainda que venham sobre mim situações que me entristeçam, eu tenho uma alegria que é superior a elas. Uma alegria proporcionada pelo Espírito Santo, e amados, e quem realmente tem dado a liberdade para o Espírito Santo nas nossas vidas, você sabe que ele fala, você sabe que ele direciona, igual aquela história daquele menino que estava soltando a pipa. Quem já soltou pipa aqui? Levanta a mão. Muitos lugares chamam de papagaio, né? Eu ficava doido quando meu irmão fazia o papagaio dele, eu fazia o meu amarrado com arame, e o meu não subia. E quando subia, ele ia aqui, ó, só de lado, só de ladinho. E o menino começou a soltar a pipa, o vento soprando, até que a pipa atravessou as nuvens que estavam no céu. E chegou um senhor e falou para o menino: "E menino, o que você está fazendo?" "Estou soltando pipa." "Falei, você não pode, não dá nem para você ver ele." E ele falou assim: "Mas eu sei que ele está lá porque ele está puxando. Eu sinto ele está puxando." E assim é o Espírito Santo de Deus. Ele cada dia mais, a Bíblia fala assim que o Espírito do Senhor nos guiará em toda a verdade. Ele vai te impulsionar e propulsionar a tua vida a viver num caminho de santidade, num caminho de justiça, de retidão. Meus amados, queira Deus que esse crescimento numérico seja somado ao crescimento de santidade. Em nome de Jesus. Porque assim a igreja avançará sobre o mundo, e não o mundo avançará sobre a igreja. Porque é o que nós temos visto muito por aí afora. Em muitos lugares o povo de Deus deixou de ser sal, se tornou sal insípido para ser humilhado e pisado pelos homens, envergonhado. Fala, Jesus. Amados, em nome de Jesus, ouça a voz do Espírito Santo. Ele vai te guiar no caminho da verdade, da vida, em nome de Jesus. E o último pilar, amados, é o pilar do louvor. Que coisa gostosa, né? Estamos aqui, louvarmos a Deus, né? Eu conheço um texto, né, que se contextualiza a esse momento tão gostoso, esse ambiente tão bonito, alegre, todo mundo bonito, cheiroso, né, aqui neste lugar. Um texto lá do livro de Atos, no capítulo 16. A Bíblia fala assim que Paulo e Silas, eles estavam numa noite de celebração. Eles estavam num culto, num lugar, quem sabe até mais gostoso que esse, com ar-condicionado, né? Com suas vestes limpas, e ali músicos tocando, né? Bem gostoso, tudo afinado, aquele ambiente gostoso para a celebração, para a adoração e para louvor a Deus. Eles estavam ali perto da meia-noite e louvando ao Senhor, até que então Deus intervém, manifesta ali um grande tremor, as celas se abrem, aquela celebração, glória a Deus, sem Jesus não dá. Esse é o contexto? Não. A palavra do Senhor nos diz lá no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos que Paulo e Silas, eles haviam sido presos injustamente, porque eles estavam apregoando o evangelho das boas novas, haviam sido surrados de forma extrema, cruel, e eles estavam presos em um lugar mal cheiroso, fedorento, escuro, úmido. Mas a Bíblia fala assim que perto da meia-noite Paulo e Silas, eles estavam orando e entoando louvores a Deus. Meus amados, é muito fácil louvar em Jerusalém. É muito fácil você louvar dentro da igreja.
Mas o louvor sincero não é algo que brota em um momento simplesmente. O louvor sincero, a adoração sincera é a extensão de uma vida que se relaciona com Deus. Essa é a verdade. Porque Paulo e Silas, eles podem, naquele momento tão difícil, tão injusto, humanamente falando, para as suas vidas, se unirem ali em louvor e adoração. Isso era fruto desse relacionamento com Deus, de percepções profundas que eles tinham em si mesmos sobre Deus. E a primeira percepção profunda que eles tinham, sabe qual era? Que Deus é real. Aleluia. Diga comigo, Deus é real. Deus é real. Existia um corinho antigo. Invisível, mas real, a Ele entregamos o louvor. Deus é real. Ele é invisível, mas Ele é real. Estava lá Paulo e Silas ali, com dores profundas. Tem muita gente que lê o texto e fala, não, é uma coisinha de nada, foi um resbalão. Se você conhecer um pouco da história e ver como eram os açoites naquela época, você ia se doer de ler. Eles foram extremamente açoitados, estavam cheios de dores, mas eles falam, não, nós estamos nesse lugar, um lugar mal cheiroso, escuro, parece que estamos esquecidos por todos, mas aqui está aquele, que é o Emanuel, Deus conosco. Aquele que prometeu, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele está aqui conosco. Ele é real. Eles tinham essa percepção em suas vidas, amados. Deus é real. Sabe qual é a percepção que havia no coração de Paulo e Silas? Deus é maior. Diga comigo, Deus é maior. Amados, Deus é maior do que tudo e que todos. Deus é maior do que os gigantes. Os gigantes se tornam pequenos diante de Deus. Oh, glória! Tá puxando. Os mares se tornam pequenas cuicas, onde Deus pega assim um canudinho e faz assim, e abre caminho. Porque Deus é maior. Aleluia. Quem sabe você está aqui e passando por adversidades profundas e tremendas na tua vida, no teu lar, na tua vida profissional, nos teus projetos. Mas eu quero dizer para você, louve a Deus. Oh, glória, aleluia. Louve a Deus como Paulo e Silas. Oh, Senhor. Antes das cadeias se abrirem, eleve esse louvor profundo, sincero, espiritual ao Senhor. Em nome de Jesus, porque Ele é maior do que toda a adversidade. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A terceira percepção que Paulo e Silas eles tinham é que Deus é um Deus digno de louvor. Diga comigo, Deus é digno de louvor. Ele é digno de louvor. Ele é Deus soberano. Ele é o Deus criador de todas as coisas. Ele é o Deus que te criou. Ele é Deus que é Pai. Ele é Deus que é amor. Ele é Deus que é fonte de graça para as nossas vidas. Ele é Deus que é digno de todo louvor, de toda glória, de toda adoração. É muito fácil cantar quando as coisas estão bem. É muito fácil cantar quando as contas estão pagas. É muito fácil cantar quando você tem os seus bens ali guardados com você. Mas e quando a adversidade vem, será que nós vamos fazer como o povo de Israel, que uma vez estando ali no cativeiro, eles estavam se esquecendo, eles estavam ali se apequenando diante daquela adversidade,
naquela situação tão terrível em suas vidas. E a Bíblia fala assim que muitos deixaram de cantar. É por isso que eu falo, cantar em Jerusalém é fácil, mas é lá fora que nós oferecemos a Deus um louvor espiritual, um louvor que quebra as cadeias, um louvor que gera vida, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta a você: o quanto você tem buscado a palavra de Deus? Só para encerrar, como tem sido a sua vida de oração? Qual é a porção que o Espírito Santo de Deus tem da tua vida? É muito fácil falar: Espírito de Deus, enche a minha vida, mas só esse pedaço, tá? Aí o Espírito de Deus começa a mover e fala: menos. Qual é a porção que você tem dado ao Espírito na tua vida? Será que dos teus lábios tem brotado um cântico novo a cada dia? Você é filho de Deus. A Bíblia fala assim, Jesus declara, eu quero declarar a você. Muitas pessoas hoje, até mesmo dentro da igreja, tem esse versículo como um texto utópico, inalcançável muitas vezes. Eu vim para que tenham vida e vida abundante. Paulo ele fala lá em 1 Coríntios no capítulo 15, no versículo 58: sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho nele não é vão. Parece um texto tão distante, né? Quem sabe inalcançável. E às vezes quando nós vemos pessoas firmadas, alicerçadas, fala: nossa, esse irmão é a bênção, hein? Enquanto que todos deveriam ser bênção em nome de Jesus. Viver transbordantemente na casa do Senhor. Eu fico assustado quando entra um casal ali que serve a Deus, vive o Evangelho, e as pessoas entram na igreja e falam: nossa, esse casal é uma bênção, esse casal é diferente, hein? Enquanto que isso deveria ser algo comum no meio da igreja do Senhor. Porque o cristão é cheio de vida, gente. O cristão é cheio de alegria, é cheio de esperança, é cheio de força. É por isso que esse lugar ficou bonito. Eu visitei este lugar quando estava no começo de todas as coisas. Eu vi o pastor Reginaldo trabalhando, Thalitinha pegando ferramenta, né? A pastora Viviane ali com tinta na mão. Olha que beleza que isso se tornou, para a glória do Senhor. Porque o crente é assim. O cristão verdadeiro não fica esperando a vitória chegar. Ele busca a vitória e se torna um vitorioso. Esse é o propósito de Deus, meu amado, para a sua vida, para a minha vida, em nome de Jesus. Vida abundante, corações transbordantes da graça, da paz, da alegria, em nome de Jesus. Mas eu quero lhes trazer essa verdade, como Amós trouxe para o povo de Israel. Como está a tua vida? Deus falou para o povo de Israel: não somente me busquem, e vocês vão viver. 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 Me busquem na palavra, na oração, na direção do Espírito, no louvor a mim, e vocês vão viver. E vocês vão viver. Vocês são povo de Deus, povo escolhido do Senhor. Quem sabe hoje seja um dia de recomeço na tua vida. A palavra do Senhor nos diz, você vê lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 5, Salomão orando: Senhor, mas e quando o povo pecar, o que eu faço? Aí no capítulo 7, no livro de 2 Crônicas, Deus fala no versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar e orar e buscar a minha face e converter-se dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.